Olá! Sabe, tem um assunto que sempre gera muita conversa, muita curiosidade e, vamos ser sinceros, bastante confusão também. Qual é a real relação entre a maçonaria e a religião? Para a gente entender isso de verdade, vamos mergulhar nos próprios textos da ordem. A ideia aqui é usar o que eles mesmos dizem para iluminar como essa fraternidade tão antiga lida com a questão da fé. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é: como é que pode, né? Como uma única fraternidade consegue juntar gente de fés tão diferentes debaixo do mesmo teto? Pensa só, cristãos, judeus, muçulmanos, até budistas, todos ali, juntos. Como isso funciona? A resposta, olha só, está lá na base, na fundação da ordem. E é por aí que a gente começa. Tudo parte de um único pilar, um alicerce. Para entrar na maçonaria, existe uma única crença que é exigida, mas olha, ela é fundamental. O conceito central aqui é o do grande arquiteto do universo. Essa foi a forma que a maçonaria achou para falar de um ser supremo, sabe? Sem dar um nome específico, sem entrar em doutrina. E isso é genial, porque permite que cada membro visualize esse criador do seu jeito, de acordo com a sua própria fé. Pode ser Deus, pode ser Alá, Jeová, não importa. A concepção de divindade é pessoal. E aqui está o pulo do gato, a distinção mais importante de todas. Maçonaria não é uma religião. Ponto. Ela não está aí para substituir a fé de ninguém. Muito pelo contrário. Ela se vê como uma sociedade que respeita, e muito, o que eles chamam de opiniões particulares de cada membro. A única coisa que se pede é aquela crença fundamental num Criador e na imortalidade da alma. Só isso. Ok, legal. Mas como é que essa ideia toda, essa base filosófica, vira prática no dia a dia? Como é que a inclusão acontece de verdade dentro das lojas? Vamos ver isso agora. E olha, o alcance dessa inclusão é impressionante. As fontes que a gente consultou mostram que, seguindo o que a maçonaria chama de sábio conselho, gente de praticamente todas as grandes religiões do mundo consegue se unir. A gente está falando de cristãos, judeus, muçulmanos, budistas, espíritas, todo mundo ali, trabalhando junto, em harmonia, com foco no crescimento moral e intelectual. Tá, mas para garantir que todo mundo se sinta representado mesmo, como se faz? Aí que entra a figura do livro da lei. Pensa nele como uma peça essencial, indispensável mesmo, ali no ambiente da loja. Ele serve como um guia moral, uma diretriz para a conduta de todo mundo. E o mais interessante é a flexibilidade disso. É um ponto-chave. Por exemplo, num país onde a maioria é cristã, o livro da lei vai ser a Bíblia. Faz sentido. Agora, se a loja está num país muçulmano, o livro vai ser o Alcorão. O mesmo vale para o Antigo Testamento num lugar de maioria judaica. A ordem se adapta, sabe? O objetivo é que cada um possa ter ali, como base, o texto que considera sagrado. Beleza, já entendemos a base da crença. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos falar da jornada simbólica que todo novo membro, que eles chamam de neófito, faz quando entra para a ordem. E aqui tem uma pergunta que é, nossa, muito forte. Um dos momentos mais marcantes da iniciação é quando o novo membro pede por luz. Mas o que ele está pedindo de verdade? O que significa isso? Com certeza não é para alguém acender a luz da sala, né? Na verdade, essa luz é uma metáfora. Uma metáfora para algo bem mais profundo. A busca pela verdade, pelo saber. Essa é a essência do que eles chamam de maçonaria especulativa. É a busca por conhecimento, por sabedoria. Para sair da ignorância. E essa diferença é crucial. O neófito não está atrás da luz física, aquela que acaba com a escuridão de um quarto. Isso é só, como dizem os textos, uma modesta forma exterior. O que ele quer mesmo é a iluminação de dentro, a luz interior, sabe? Aquela que ilumina a mente e o espírito, que revela as verdades da religião, da filosofia, da ciência. Só que essa jornada em busca da luz não é um tiro no escuro. Longe disso. Ela é toda guiada por um sistema de símbolos, riquíssimo por sinal, que funciona como se fossem placas, marcos no caminho. Um exemplo desses símbolos: a escada teológica. Ela é inspirada naquela visão bíblica de Jacó, sabe? E representa a subida, a ascensão espiritual. O mais interessante é que o último degrau, o mais alto, aquele que está mais perto do céu, simboliza a caridade. E aqui caridade é vista como um amor divino, ou seja, a própria essência do Criador. Tem outro símbolo bem profundo também, o ponto dentro de um círculo. Basicamente, ele representa o universo, o que seria o templo de Deus. E bem no centro tem o Sol. Para a maçonaria, o Sol é o símbolo do intelecto, do misticismo, do espírito de luz. E tem a acácia. Esse é um emblema muito poderoso. Por quê?
Porque a acácia é uma planta super resistente, ela sobrevive em lugares onde quase nada mais vive. Por causa dessa força toda, dessa tenacidade, ela foi escolhida para simbolizar a imortalidade da alma, que, como a gente viu, é uma daquelas crenças fundamentais que se exige de um maçom. Então vamos juntar tudo isso. A gente falou da crença fundamental, da prática da inclusão e dessa jornada cheia de símbolos. Isso nos leva à pergunta final, né? Afinal de contas, qual é o grande projeto por trás de tudo isso? Qual é o propósito da maçonaria? E a resposta está muito ligada a uma metáfora central para eles, a do templo vivo. A ideia é a seguinte: cada maçom é visto como um templo que precisa ser construído, mas não com pedra e cimento. A construção é interna, é um trabalho de aperfeiçoamento moral, ético, cada um construindo a si mesmo, sabe? E de forma silenciosa, introspectiva, como diz a citação, sem o som de machado ou qualquer ruído de metal. E esse trabalho de autoconstrução se apoia em 4 grandes pilares. O primeiro é buscar a fraternidade universal, unir a humanidade. O segundo, exercer a benevolência, a caridade. O terceiro é praticar as artes e as virtudes. E por último, mas não menos importante, se dedicar ao estudo, tanto da natureza quanto de Deus. E para fechar, tem uma citação da fonte que amarra tudo isso de uma forma muito bonita. Ela diz que, ao vencer o tempo, se ganha a chance de vislumbrar a verdadeira luz. E essa luz ilumina tudo, o nascimento e o ocaso. Ou seja, a busca por essa verdadeira luz, pela verdade, não é uma corrida com linha de chegada. É um processo contínuo, um aperfeiçoamento que dura a vida inteira, iluminando cada momento da existência, do começo ao fim.